Uepa, bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo certo, pessoal? Tudo bem também comigo, graças a Deus. Estamos juntos aqui pontualmente às 8 horas e 20 minutos para mais um Evangelizar em Forma. Daqui de Curitiba para o Brasil todo, nas redes sociais, nos nossos mais de 1.300 canais HD, Brasil inteiro pelo nosso sinal via satélite, para dar aquela informação com a cara que você, telespectador da TV Evangelizar, gosta. Não é verdade? Sim, sim, sim. E hoje, quarta-feira, dia 11 de agosto, é dia de Santa Clara e também dia da televisão. Dia da televisão, seu Pelé, que você era o mais antigo daqui, né? Eu estava conversando com o Cirão. Cadê o Cirão? O Cirão saiu daqui. A gente estava papeando um pouquinho sobre televisão. Ricardão começou, sabe quando, seu Pelé? 1999, janeiro de 99, quando eu entrei na televisão e não saí mais. Meu Deus do céu. Isso porque na minha época de faculdade, que eu entrei lá em 1994, eu falava, televisão, para mim não. Para com isso. Aí uma professora, abençoada professora, falou, Piá, corta esse cabelo, põe umas roupas bonitas que você leva jeito. Aí, tá aí. E isso aqui dizem que é um vício danado, né, Pelé? Você entra em televisão para trabalhar, você não larga mais. Imagina, se é gostoso assistir, gostoso acompanhado de casa, ver a programação que você mais gosta, isso que você não gosta, aquilo que você... Imagine trabalhar com isso. Meu Deus do céu. Mas vamos com notícia, afinal de contas, né? É para isso que vocês estão nos acompanhando. Não esqueçam, lá no Facebook, gente, estou esperando um recadinho de vocês, sua participação, sua opinião. Então, nessa câmera aqui com o Murilo, nós vamos direto lá com as manchetes, os destaques de hoje. Então, taca-lhe pau. Câmara dos Deputados rejeita a proposta de voto impresso. A nossa obrigação agora é sentarmos todos à mesa, sem vencidos nem vencedores, cumprindo cada um seu papel constitucional, com autocontenção dos poderes, e esse assunto possa ser tratado com mais parcimônia e com menos polarização. O que já se sabe sobre o novo Bolsa Família? A proposta do Auxílio Brasil vem com a promessa de atender mais gente com valores maiores. As medidas adotadas para lidar com a alta do preço do gás. O alto custo obriga os estados a criarem maneiras de tornar esse impacto financeiro menor entre as famílias de baixa renda. Como a estiagem afeta as cidades e a rotina de brasileiros. E o que essa mulher está fazendo nesse lugar? Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Evangelizar em Forma desta quarta-feira começa já. Hein? Tá chovendo aí? Pois é, gente, falaram que aqui em Curitiba choveu uma barbaridade. Choveu, parou, choveu e agora parou, tá nublado. Estamos aqui na expectativa, mas Ricardo, como é que vai ser o dia de hoje? Afinal de contas, a quarta-feira só está começando, gente. Então, agência Clima Tempo com a gente, acompanhe. Tem previsão de chuva sobre o sul do Mato Grosso do Sul e a nebulosidade aumenta sobre grande parte do estado. Com relação às temperaturas, em Brasília, a máxima já alcança os 28 graus na tarde desta quarta-feira. Em Cuiabá, a máxima de 35 graus, o que já é uma temperatura mais amena se comparada aos últimos 39 graus que fez na capital de Mato Grosso nos últimos dias. Em Goiânia, o dia começa com 14, a máxima de 31 graus e o tempo segue muito firme. Em Campo Grande, a chuva também não alcança a capital do estado e a máxima chega aos 30 graus, com previsão de sol entre muitas nuvens. Em Vitória, o tempo segue bastante firme, com máxima que alcança os 30 graus na tarde desta quarta-feira. Em Belo Horizonte, a máxima é de 28. Na capital paulista, a temperatura já cai um pouco mais, com máxima que não passa dos 20 graus. Na capital fluminense, a mínima é de 15 e a máxima é de 27 graus e tem previsão para uma chuva fraca e localizada. Ao longo desta quarta-feira, a frente fria continua avançando pelo sul do país e na retaguarda do sistema, uma massa de ar de origem polar vai derrubar as temperaturas. O tempo já fica mais firme sobre grande parte do Rio Grande do Sul e já tem condição para geada entre áreas da campanha gaúcha e também da fronteira oeste do estado. A nebulosidade ainda aumenta sobre a faixa norte e leste e o sol aparece entre muitas nuvens que se dissipam ao longo do dia. Ainda chove sobre a faixa leste de Santa Catarina e sobre o centro-leste do estado do Paraná.
Paraná, ainda por causa da frente fria, mas o oeste dos dois estados seguem com predomínio de muito sol entre poucas nuvens. Com relação às temperaturas, em Curitiba o dia começa com 9 e a máxima é de 16 graus e tem previsão de chuva na capital paranaense, mas uma chuva que não tem grandes volumes acumulados. Em Florianópolis o dia começa com 13 e a máxima é de 18 graus. Em Porto Alegre o tempo já fica mais firme, mas fica encoberto e a máxima não passa dos 15 graus na tarde desta quarta-feira. E é exatamente isso que a gente vê em Curitiba, né? Pouca chuva por enquanto, mas olha, isso é imagem de Santa Catarina, gente. Campos Novos, temperatura na marca ali dos 9 graus, como disse a previsão do tempo, essa frente fria que está desde ontem aqui no sul, está derrubando a temperatura e a chuva que a gente tanto precisa veio de forma bem tranquila, bem sossegada. Por lá, tempo nublado e daqui a pouco a gente volta com imagens ao vivo por esse Brasilzão de meu Deus. Agora nós vamos dar um pulinho lá em Brasília, não para falar sobre o tempo, mas para falar de uma votação importante. Afinal de contas, ontem a Câmara dos Deputados definiu o futuro da discussão a respeito do voto impresso. Acompanhe. Deputados aliados do governo tentaram adiar a discussão da chamada PEC do voto impresso. Queriam que a votação ficasse para um outro dia. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, pensou diferente e tratou de colocar o assunto em discussão ainda no começo da noite. Horas antes, de manhã, ele havia sido convidado pelo presidente Bolsonaro para participar da recepção ao treinamento das Forças Armadas. Não foi. Parte da mobilização saiu de Brasília com destino a Formosa, a 80 quilômetros dali, e desfilou pelas avenidas da capital federal. Quanto à votação, o governo precisava de 308 votos, 60% do total, para garantir a mudança já para a eleição do ano que vem, mas conseguiu apenas 229. 2 partidos aliados do governo foram fundamentais para esse resultado: o PP e o PL, do chamado Centrão, que deram apenas 27 votos para a mudança, 1/3 das bancadas. O PP lidera o Centrão. O presidente do partido é Ciro Nogueira, recém-nomeado na Casa Civil. Com o resultado em plenário, o presidente da Câmara deu por encerrado o assunto voto impresso. Todos os deputados que votaram hoje aqui foram eleitos pela urna eletrônica. É importante que haja o bom senso, de agora em diante, por parte do Poder Executivo, por parte do Poder Judiciário, para que todos nós possamos nos sentar e escolher uma maneira racional, clara, objetiva, de aumentarmos a transparência, a auditagem, as dúvidas que por acaso possam pairar ainda em cima do sistema eleitoral, da forma como se conduz. Dúvida de alguns brasileiros, de muitos brasileiros, que têm que ser respeitados. Então a nossa obrigação agora é sentarmos todos à mesa, sem vencidos nem vencedores, cumprindo cada um seu papel constitucional, com autocontenção dos poderes, e esse assunto possa ser tratado com mais parcimônia e com menos polarização. Agora um outro assunto importantíssimo aqui na Câmara dos Deputados: o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. De quanto vai ser afinal? R$300? R$400? Tudo isso vai depender de um outro projeto também. Qual vai ser o limite de pagamento do governo federal para precatórios? Aquelas dívidas reconhecidas na justiça que o governo tem que pagar. Os detalhes é a Patrícia quem traz para a gente agora. Bom dia, Patrícia. Olá, bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Olha, o governo federal espera detalhar as mudanças no novo Bolsa Família ainda no mês que vem. A proposta do Auxílio Brasil vem com a promessa de atender mais gente com valores maiores. Hoje, o Bolsa Família paga em média R$ 190 para o beneficiário. O esperado é aumentar este valor médio para até R$ 300. Como? Tirando dinheiro do orçamento para pagamento de dívidas, o chamado precatório. Por isso, o governo também espera a aprovação da proposta de emenda constitucional que permite o parcelamento dos precatórios. O presidente Bolsonaro informou que a aprovação das 2 medidas no Congresso é uma prioridade. Nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Outra estimativa do governo é o aumento das pessoas atendidas pelo novo Auxílio Brasil. Pelos cálculos oficiais, serão mais de 2 milhões de cadastros. E hoje,
Eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações. É o que eu sempre digo com relação a esses assuntos que dizem respeito à sua necessidade aí em casa. Bolsa, agora é Auxílio Brasil, preciso registrar, Auxílio Brasil. Toda vez que a gente tiver alguma novidade relacionada a esse assunto, podem ficar despreocupados. A gente vai trazer aqui todos os detalhes, essa agenda no Congresso Nacional, quando vai ser votado, qual vai ser o detalhe, como é que vai ser feito o cadastramento de novas famílias. Vocês viram? Mais 2 milhões de pessoas vão ser cadastradas. A gente tendo essas informações, a gente repassa para vocês. Agora, nós vamos falar de emprego. E aqui no Paranazão, porque nós temos dados a respeito disso, direto lá de Maringá, com a Amanda, fazendo a nossa primeira participação aqui. Então, taca-lhe pau! Oi para você que acompanha a TV Evangelizar. Mais de 3.000 vagas estão abertas em todas as agências do trabalhador do estado do Paraná nesta semana. Quase 1.500 são para Curitiba e região metropolitana e 70 oportunidades para início imediato. A maioria das vagas são para os setores de indústria, serviço e construção civil. E as principais são para operador de telemarketing, auxiliar administrativo, alimentador de linha de produção e carga e descarga de mercadorias. Para quem ficou interessado e quiser mais informações, é só baixar o aplicativo Cinefácil, disponível para iOS e Android. A Agência do Trabalhador de Curitiba voltou a atender presencialmente das 9 da manhã às 5 da tarde, com atendimento agendado. As demais agências seguem a determinação das prefeituras. Fazer o seguinte agora, intervalo comercial rapidinho, mas já, Ricardo, já, gente, porque na volta a gente tem muito assunto importante. Nós vamos falar, por exemplo, de como é que a gente está lidando com essa alta do preço de gás. Soluções estão sendo apresentadas. E outro detalhe importante também que a gente vai trazer, mas eu conto para você depois do intervalo comercial. Rapidinho, sai daí não. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 34 minutos para dar um bom dia, um alô para Eliette, para o Júlio Alves, para a Niúcia, para a Ju Souza, que está curtindo frio em Caruaru, ela está dizendo. Sabe quanto? 21 graus. 21 graus pra gente aqui, tá até quente, Ju. Beijão pra você. Maria Tereza tá com a gente de Cajazeiras, na Paraíba. Maria de Fátima, de Caruaru também, tá falando que tá sem chuva por lá, mas o tempo tá nublado. Karina Freitas está falando com a gente aqui de Fazenda Rio Grande. Faz um levantamento sobre a revisão do artigo 29 pelo INSS. Para aposentados e pensionistas... Não sei do que se trata, Karina, então vou me informar antes de falar. Tá anotado aqui, já até printar a tela aqui, ó. Printei e vou correr atrás dessa história aqui para você, tá bom? Roseli tá com a gente também, tá falando que tá no Xaxim de diarista, com fone de... Olha, ela tá assistindo a gente com fone de ouvido e trabalhando. E celular no bolso, só escuto. Parabéns para você e toda a equipe de jornalismo de primeira. Ô, Roseli, obrigado pelo carinho, obrigado pela dedicação aí. Bom trabalho para você, Deus abençoe sempre. A Fátima também está com a gente de Fortaleza, também aqui a Beatriz Maria, a Terezinha de Souza, a Dona Maria Helena, a Maria Goretti, o Claudemir, a Eliette e a Arnalda Soares. Então, para todos vocês, gente, nós vamos falar agora de racionamento de água, é uma das consequências, piores das consequências dessa estiagem que a gente está sofrendo. E ó, engana-se quem pensa que é só aqui em Curitiba, no Paraná ou no Sul. Nós vamos dar informações para vocês que várias cidades do país inteiro, de Centro-Oeste, Sudeste, do Sul, estão passando por isso. Quem está com a gente tem esses detalhes é a Marcele. Aliás, Marcele, me fala, você está no centro de Curitiba, eu estou vendo que nada de chuva até agora, né? Bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Hoje deu uma chovidinha aqui, eu acho que você estava aí dentro, não deve ter visto. Deu uma chovidinha, mas nada significativo. O Brasil passa agora pela pior crise hídrica dos últimos 91 anos, segundo dados da afluência do Sistema Interligado Nacional, o SIM. Os institutos de meteorologia já estavam alertando que as chuvas do último período úmido, que compreende ali novembro de 2020 até abril de 2021, já seriam abaixo da média. A Agência Nacional de Águas publicou no dia 1º de junho uma resolução declarando situação crítica de escassez de recursos hídricos aqui no Paraná.
E a região hidrográfica aqui do Paraná, Vilches, ocupa 10% do território brasileiro e abrange os seguintes estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e também o Distrito Federal. Essa situação crítica da região hidrográfica mais populosa e de maior desenvolvimento econômico do país aponta para um cenário de alerta nacional. O interior de São Paulo é a região que mais está sofrendo com essa emergência hídrica. A cidade de Tietê, por exemplo, já decretou estado de emergência hídrica no município. O decreto proíbe a utilização de água potável para lavar carros, calçadas, quintais ou até mesmo para reabastecer piscinas. Em Itu, o racionamento de água já funciona desde a primeira semana de julho. Em São José do Rio Preto, que é onde a situação está mais complicada, o município já adotou no dia 12 de maio o racionamento diário de água, que funciona da 1h da tarde até 8h da noite. E o morador que for flagrado desperdiçando água será notificado e também poderá receber uma multa de mais de R$2.000. O problema é que não há previsão de término da medida, não há previsão de chuva para esses lugares. E o governo do estado do Paraná já decretou situação de emergência hídrica durante 90 dias em todo o estado, buscando minimizar os impactos da falta de chuva e garantir as condições mínimas de abastecimento da população. O decreto foi assinado nessa semana pelo governador Ratinho Júnior e as empresas que prestam serviços de saneamento já estão autorizadas a executar rodízios de 24 horas. Em Curitiba e na região metropolitana, a situação está um pouquinho mais complicada. O período de abastecimento foi reduzido para 36 horas, ou seja, 1 dia e meio com água, 1 dia e meio sem água. De acordo com o sistema meteorológico, não há previsões de chuvas significativas para os próximos dias. Hoje, Vilches, está dando uma chovidinha de vez em quando, vem um pouquinho, para, mas nada que vá aumentar o nível dos reservatórios de água. Em São José do Rio Preto, que eu comentei agora há pouco, que é o pior local, não tem previsão de chuva. Volto com você, Vilches. Valeu, Marcele, obrigado pelas informações. E, gente, tudo que está acontecendo agora, tudo que a Marcela informou, são medidas paliativas. E eu queria fazer um lembrete para você. Há 10 anos atrás, mais ou menos, Curitiba e região metropolitana, que tem uma população estimada em 3.200.000 habitantes, nós tínhamos aqui 2.900.000 habitantes. Em 10 anos, a população aqui em Curitiba, e garanto que na sua cidade também, cresceu nesse período. E aí vem aquele questionamento. E os investimentos feitos nessa área de saneamento? E os investimentos feitos nessa área de captação de água, tratamento de água e distribuição para essas novas cidades? Será que foram feitos realmente? E aí a gente fica passando por esse tipo de situação agora. Porque também eu acho muito cômodo ficar falando, não, a população economize água, economize água. Mas e o outro lado dessa conversa, né? O que está fazendo para solucionar esse nosso problema, não é? Vamos fazer a nossa parte. No que cabe a nós, torneirinha sem pingar, nada de lavar o carro com torneira, lavar a calçada ali com vassoura, sem água. É a nossa parte que a gente pode fazer. Bom, agora nós vamos falar de um outro problema no nosso dia a dia também. Botijão de gás. Tá caro, né? Gás tá caro, uma barbaridade. Quem tá com a gente aqui é a Elu. Ela vai trazer uma média do que foi divulgado pela ANP a respeito desse assunto e vai falar também o que está sendo feito para atenuar esse problema do preço alto do gás. Bom dia, Elu. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Isso mesmo. O preço médio do botijão de gás de 13 quilos fechou em R$ 88, no mais recente levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo. Esse valor é 25% mais caro do que o avaliado em agosto do ano passado. O alto custo obriga os estados a criarem maneiras de tornar esse impacto financeiro menor entre as famílias de baixa renda. Em 11 estados brasileiros já foram criados o Vale Gás, uma forma de transferência de renda para famílias cadastradas em programas sociais, como o Bolsa Família. O estado do Acre foi o que anunciou a medida mais recentemente e limitou o pagamento do Vale Gás às famílias que estejam fora de outros programas sociais. O estado do Rio de Janeiro iniciou o programa com um valor mínimo equivalente a um botijão.
Hoje, esse valor pode chegar a R$ 300. Uma estimativa mostra que hoje 913 mil famílias brasileiras recebem o Vale Gás ou algum outro tipo de benefício criado durante a pandemia. Vilches, voltamos com você. Valeu, Lu, obrigado pelas informações. O pessoal tá falando, mas é 88, é o preço médio, tá, gente, do botijão de 13 quilos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu sei que o preço médio é mais baixo, R$ 70. Aqui em Curitiba a gente paga 100, não é? No botijão de 13 quilos, mas no Mato Grosso tá R$ 130. E aí, feito uma média, a gente acaba divulgando esse dado da ANP, que tá em R$ 88. Agora, tá na hora dela. Ela conversa olho no olho com vocês aqui. Bom dia, Mônica! Muito bom dia, Ricardo. Agora eu tô aqui para falar, infelizmente, de um problema que está no dia a dia de muita gente, que é a obesidade, já considerada doença. Mas antes eu quero perguntar para você se você é cringe, assim como eu. Sabe o que é isso? Cringe é um termo usado pelos jovens atuais como algo vergonhoso, algo ultrapassado, né? Como, por exemplo, usar hashtag em fotos, tomar café, falar boleto, usar calça skinny, tudo isso para eles já é ultrapassado. Então, se você é cringe como eu, que faz parte da geração, certamente você já perdeu muito colágeno, né? E também aquela gordura, ela é mais fácil de chegar e difícil de sair, né? Era difícil, porque com o ActiNutri você consegue emagrecer de forma rápida, de forma natural. Você elimina até 8 quilos em apenas um mês. Ele tem o poder de acelerar o seu metabolismo, de te dar mais saciedade, de melhorar o intestino, né? O seu intestino, o funcionamento do seu intestino, a sua pele, e aí você vai começar a mudar de vida. Então ligue agora para esse telefone 0800 000 3474, porque hoje tem aquela promoção fantástica. Olha só o que nós preparamos para vocês que querem mudar de vida, iniciar de forma inteligente um tratamento que é eficaz, que é comprovado há quase 15 anos, emagrecendo muita gente. Tem uma parcelinha pequenininha na compra de qualquer kit, no valor de apenas R$ 39,90 e mais, ganha esse potencializador aqui do emagrecimento, potencializador Ultra Power. Agora não tem como, né? Não tem desculpas. Você que está querendo realmente perder peso, esse é o momento, essa é a hora. 0800 000 3474. Não importa, né? Pode continuar sendo cringe, mas tem que se cuidar, né? Você é cringe, Ricardo? Olha, já me falaram desse termo, eu esqueci. Cringe pois é, cringe é algo ultrapassado, né? Então sou eu. Então tá, então somos dois tamo aqui. Junto. Acho que muita gente, né? E aí a gente precisa continuar se cuidando, né, Ricardo? É isso aí. Sempre. A minha sorte, sabe o que é? Que televisão emagrece. Então, você tá magrinho, você tá magrinho. Valeu, Mônica. Obrigado pela participação. Obrigada. Gente, está na hora daquele nosso giro de informações, o giro de notícias, o Informe na Cidade. Taca-lhe pau. O Hospital de Ibirubá, no noroeste do Rio Grande do Sul, suspendeu visitas a pacientes. O lugar passa por um surto de Covid. 5 pessoas internadas testaram positivo para a doença. 3 delas deram entrada no hospital sem a doença. A Ford anunciou que irá parar com a produção de Jeep Troller na fábrica de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza. No comunicado, tornado público ontem, a Ford informou também que todos os funcionários serão desligados. Segundo informações do sindicato, a fábrica da Troller emprega 480 pessoas. 22 praias do Brasil foram classificadas como aptas a receber uma certificação internacional de gestão ambiental, turismo sustentável e qualidade de água. Desse total, 12 estão no litoral de Santa Catarina. Balneário Camboriú, Penha e Bombinhas concentram o maior número de praias. Já as praias da Barra e Mar Vermelho em Salvador voltaram a ser liberadas para banho ontem à tarde. Na segunda-feira, houve o rompimento da galeria da estação de tratamento de esgoto da região. A empresa de saneamento do estado informou que fará a coleta diária de amostras para saber da qualidade de água nessas praias. Rapaz, e que judiação, né? Esses trabalhadores lá de Juazeiro, da Troller, da Ford, que fabrica esses jipinhos, né? Todo mundo assim, de uma hora para outra, recebe esse comunicado, ó, tá no olho da rua. Eu me lembro muito bem que aconteceu história semelhante aqui em Curitiba, tem 2 anos, se eu não me engano, foi que na mesma época, aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana, tanto a Bosch como também a Renault anunciaram um facão, mas o que foi de gente mandada embora, quase 2.000 pessoas. Como isso impactou, tô para te falar que muita gente não se recuperou até hoje disso, em função dessa crise aí. Bom, mas nós vamos falar agora, gente, da situação envolvendo aquelas 3
vou falar, vou usar a terminologia correta, tá, gente? Sem juízo de valor. Mas os 3 criminosos que tacaram fogo naquela estátua do Borba Gato lá em São Paulo na semana retrasada. Lembra disso? Então a justiça agora chegou e falou, pode sair, pode responder em liberdade por esse crime aí. Rafael tá com a gente, tem as informações. Bom dia, Rafael. Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia a todos. Bom, Ricardo, respondendo a sua pergunta, não. Os 3 ativistas continuam sendo réus e vão responder por essa atitude, mas eles vão responder em liberdade. Bom, de acordo com a Justiça, os 3 ativistas vão responder pelos crimes de associação criminosa, incêndio ao patrimônio público e direção de veículo irregular. Bom, os 3 ativistas estavam presos em São Paulo até ontem, na tarde de terça-feira. Os 3 ativistas são Paulo Roberto da Silva Lima, mais conhecido como Galo, Danilo de Oliveira e Thiago Zen. Bom, Ricardo, só lembrando então um pouco a situação, foi no sábado do dia 24 de julho, um grupo de ativistas encostou um caminhão do lado da estátua do Borba Gato, que fica na zona sul de São Paulo. Eles tiraram do caminhão, descarregaram do caminhão vários pneus, colocaram na base da estátua, no pé da estátua e atearam fogo. E uma ação rápida do Corpo de Bombeiros impediu com que essas chamas se alastrassem. Bom, de acordo com os ativistas, essa atitude tinha como objetivo levar à população o debate público com relação à existência dessa estátua. Por quê? A figura do Borba Gato é uma figura muito polêmica. De acordo com os historiadores, o Borba Gato ele foi um bandeirante, mas ele perseguia, escravizava e matava negros e indígenas. Ricardo, voltamos ao estúdio, é com você. Valeu, Rafael. Você já imaginou se todo ativista fosse promover o debate público vandalizando o patrimônio público? Que beleza que ia ser? Eu vou te falar, viu? Vamos fazer um intervalo comercial rapidinho só para tomar uma aguinha, para dar uma acalmadinha, né? E depois do intervalo nós vamos ter mais notícias para vocês, inclusive falar daquela história. Você que está acompanhando o programa desde o início, tem uma imagem de uma mulher sozinha, parece que está voando, mas está no pé do prédio. No pé não, no teto do prédio. Topo do prédio. Já eu conto essa história para vocês, tá bom? Intervalo comercial rapidinho, não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Às 8h52, gente. Olha eu aqui. Tô aqui. Para repercutir aqui a participação de vocês no Facebook, gente, a Maria Tereza, ó. Ele se acha no direito de bagunça, Ricardo. Era para ficar na cadeia e pagar pelos estragos. Também concordo contigo, Maria Tereza. No mínimo, pagar pelo que eles fizeram. Estou falando daqueles vândalos lá de São Paulo que tacaram fogo na estátua de Borba Gato. Maria das Graças com a gente, a Celiana também. A Arnalda falando, muito bom esse programa, né? Tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vinda, Arnalda. Agora, uma boa notícia relacionada à pandemia. Credo, Ricardo, tem boa notícia relacionada a isso? Tem sim, gente. Graças a Deus, tem muito, mas muito município que não registra mais mortes por essa pandemia, por essa Covid. Graças a Deus. Acompanhe. O levantamento foi feito por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Em julho, 1.750 cidades do Brasil não registraram mortes provocadas pela Covid. Esse número se equivale a 30% do total de cidades do país. Segundo esse levantamento, a maior parte desses municípios são aqueles considerados pequenos, com menos de 10 mil habitantes. Um município que fugiu desse padrão foi Coari, no Amazonas. A cidade tem 86 mil habitantes e também não registrou mortes por Covid em julho. Coari foi uma das cidades do estado que, no começo do ano, sofreu as consequências da falta de oxigênio para pacientes internados em hospitais do Amazonas. As regiões que concentram mais municípios sem mortes são o Norte e o Nordeste. 172 cidades do norte do país não registraram morte por Covid em julho. No Nordeste, foram 1.670 municípios. Vamos acompanhar isso daí. Quem sabe mais municípios entram nessa lista também, né? Murilo, essa é para você. Murilo não, Robson, essa é para você. Você que tem gatinho em casa. Essa história vem lá da Paraíba, gente. Gato, bichinho, miau, 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 miau. Entraram com ação na justiça contra um condomínio da Paraíba. Ah, Ricardo, você tá de brincadeira. Não tô. Rafael vai explicar essa história pra gente direitinho. Rafael.
Olha, Ricardo, eu também nunca tinha visto uma situação dessa. É aquilo, né? Quando dizem que a gente já viu de tudo, vem uma situação dessa. Bom, algumas curiosidades com relação a isso. Essa ação realmente foi feita pelos próprios gatos, pelos próprios bichinhos, obviamente assistidos juridicamente pelo Instituto Protecionista SOS Animal e Planta. Bom, essa ação ela está na justiça por quê? Porque o atual administrador deste condomínio quer impedir a presença desses gatos e ainda multar os moradores que cuidarem dos gatos, dando ração, dando água, roupa, levando para veterinário. Segundo o Instituto, o condomínio não pode abandonar assim esses bichinhos de uma hora para outra, até porque, de acordo com o Instituto, esses gatos estão lá há muitos anos, então são moradores há muitos anos deste condomínio. Bom, essa ação, na realidade, ela quer com que o condomínio seja responsável por esses antigos moradores. Na realidade, Ricardo, antes disso tudo ir para a justiça, na realidade, houve uma tentativa de acordo entre esse instituto e o administrador do condomínio, mas sem sucesso. E, Ricardo, e mais uma curiosidade, os gatos, que são 22, eles assinaram essa ação, existe o nome deles nessa ação. Eu não vou ler o nome dos 22, mas eu vou ler o nome de algum desses gatos que constam nessa ação. Mãe de Todos, Mostarda, Pretinha, Medroso, Aparecido, Maria Flor e por aí vai. Ricardo, voltamos ao estúdio com você. Valeu, Rafael, obrigado pelas informações. Agora, falando sério sobre esse assunto ainda, eu acho uma pena que esse tipo de demanda vá até a justiça. O que mostra, na verdade, na minha avaliação, assim, um fracasso das nossas relações, né? Um assunto como esse, que eu posso até lidar como banal, ir para a justiça, será que não haveria ali uma possibilidade de acordo, um bom entendimento? Olha, quer ter gatinho? Ok, então vamos cuidar dele, não deixar revirar o lixo, não deixar fazer cocô. Fez cocô? Recolha, né? Eu acho que tudo que a gente poderia resolver entre nós, com diálogo, conversa, temperamento ali amigável, não precisa ir para a justiça, né? Mas, enfim, acontece. Agora nós vamos voar e vamos longe. E se vocês têm medo de altura, vocês vão ficar arrepiados com essa história. Não vou contar mais nada. Só veja, mas é para ver. Senta, você só está ouvindo a notícia. Então eu vou dar um tempinho de você pegar o telefone certinho ali e sentar para ver o que nós vamos mostrar. Veja aí. Pare tudo o que você está fazendo agora para olhar o que essa mulher está fazendo. Não precisa nem prestar atenção ali nos cartazes, mas veja onde ela está. Dá até um frio na barriga, não é? Trata-se de uma propaganda para a internet de uma companhia aérea. Eles levaram uma dublê e paraquedista para o alto da torre do prédio mais alto do mundo, em Dubai, para fazer o papel de aeromoça. Ela ficou a 830 metros de altura para anunciar a volta de voos da Europa para o Oriente Médio. A produtora encarregada da filmagem informou como a dublê foi colocada lá no alto. E não foi de helicóptero, não. Ela saiu do último andar e subiu de escadas até a torre. Aí, seus bocu, tava todo mundo falando, Ricardo, isso é montagem. Que montagem, gente? Tinha até os bastidores. Uma baita de uma dublê, né, Cirão? Dublê. Rapaz, mas nem pagando. Olha a altura que tá isso, gente. É o prédio mais alto do mundo. E ali ela, claro, tava presa, coisa e tal, mas imagine o vento. Você tá louco. Eu tenho medo de altura, então, enfim. Mas dá um arrepio só de ver essa imagem. Minhas armas do purgatório. Vamos lá, vamos encerrar, mas antes de encerrar, dá tempo de eu dar um bom dia e um até logo mais para quem está nos acompanhando. A Fátima, meu Deus, que medo, super feito, Ricardo, super bem feito. Gostou, né, Fátima? Fátima Duarte, lá de Fortaleza. A Ju Souza, essa mulher é sem noção, Ricardo, misericórdia. Mas é a profissão dela, né? Quem mais aqui também? A Alzira está com a gente, está falando, Deus abençoe seu trabalho, amém, Alzira, todos nós. A Jô Silva falando, nunca que eu ia subir nisso. Pois é. Maria Helena falando, nossa senhora, que corajosa. Corajosa, né, Maria Helena? Beijão pra senhora também. Beatriz Marinha, eu também tenho gatinhos. Boa. A Ju Souza, eu tenho pânico de altura, Ricardo. 2, somos 2. Jô Silva aqui também, que pena que poderia acabar, poderia ser mais longo. O programa, Jô? Eu também acho. Quem sabe, né? Quem sabe a gente ganha um tempinho a mais, acordar um pouquinho mais cedo. A Ju Souza está falando que o que o Padre João acabou de falar aqui para mim, Ricardo, sua gravata tá linda.
Valeu, Ju, obrigado pelo elogio aqui. Né, padre? O padre só concorda, padre. O padre só concorda. Tá ele aí, tá prontinho para começar o programa com a palavra, tá bom, gente? Coladinho. Nós voltaremos amanhã com o Evangelizar em Forma por volta das 8h20 da manhã, tá bom? Uma abençoada quarta-feira para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui.